Boa noite a todos, aqui é Hebrael, Júlio César Coelho falando, no blog hebrael.wordpress.com. Nosso primeiro podcast de 2016. Eu sei que muita gente vai dizer que quase não posto vídeo nem podcasts, mas em virtude que eu prefiro estudar bastante acerca de um tema para depois me posicionar sobre ele. Bem, quem me conhece, quem é mais próximo, sabe que eu venho questionando assuntos religiosos, filosóficos. Essa é a minha temática ultimamente. Eu já não me ocupo mais de embates políticos ou de atritos entre católicos e protestantes, que eu acho uma imbecilidade, com tantas outras coisas mais importantes, inclusive pessoais, para as pessoas cuidarem. Elas ficam tentando encontrarem furos no discurso doutrinário do outro, achando que isso vai salvar a humanidade. Vai salvar a humanidade são outras coisas bem mais simples, né? Então, do que se trata o podcast de hoje? O podcast de hoje trata de um tema bastante atual, mas que, no entanto, é ridicularizado, até mesmo sem muitas justificativas, ridicularizado sem justificativas, baseado no fato unicamente que não aparece na mídia. Muitas pessoas aí no Facebook e no YouTube, elas criticam tanto a mídia, chamam a mídia de golpista, a mídia de mentirosa, dizem que a mídia esconde um monte de coisa da população, mas se pautam, no fundo se pautam na mídia para dizer que um fato é ou não plausível. No fundo, o que as pessoas querem é que a sua própria visão de mundo e a sua doutrina religiosa, a sua visão política seja destacada, tenha destaque na mídia, né? Mesma coisa o comunista, quando vê que o seu partido está sendo atacado, ou quando a Globo fala da União Soviética, ele taca-lhe pau na Globo. Agora, quando a Globo mostra novelas contendo cenas sugestivas que apoiem o aborto, por exemplo, aí o comunistinha lá com seu iPhone vai lá e liga na Globo direto, elogia a Globo, linka a Globo em seus perfis sociais, etc. Então, o tema de hoje, eu acho que estou até demorando demais, é sobre o que os ufólogos chamam de reptilianos. O que tem a ver essa raça de alienígenas com a nova ordem mundial, com a situação atual da humanidade, de ignorância, que eles têm a ver com a nossa Matrix, com a nossa deficiência espiritual. O que eles têm a ver conosco? Ou o que nós temos a ver com eles? Onde que entra o que chamam de fábula, ou o que chamam de maluquice? Inclusive ridicularizando quem diz ter visto, quem diz ter contatado, quem diz ter sonhado, quem diz sofrer obsessões da parte desses seres. É o que a gente vai ver um pouquinho hoje nesse podcast, que a gente vai ouvir, é sobre isso que eu vou falar. E embora eu não vou me demorar muito em referências, citações de materiais, eu vou falar brevemente aqui. Eu tenho um script aqui, um roteiro, falar brevemente. Se vocês quiserem mais materiais, no final eu indico alguns autores, alguns nomes, para vocês procurarem materiais aí na internet,
cujos trabalhos estão aí expostos na internet. São mais bem referenciados. Tá. Para falar de reptilianos, ou draconianos, chamam de draconianos, reptilianos, porque tem a forma de répteis, né? A gente precisaria, por exemplo, citar Gênesis 6, né? Por exemplo, em que Gênesis 6, versículo 4, se eu não me engano, fala dos filhos dos deuses que desceram dos céus, né, e tomaram as filhas dos homens por quem se apeteceram, né, e tiveram filhos com elas, que foram os gigantes dos tempos antigos, gigantes de renome, de grande nome, muito famosos, por exemplo. Então, fica claro ali nesse texto que os filhos dos deuses a gente sabe que, como diz a Bíblia, moram no ar, moram no céu, moraram no céu. Elohim, né? Bnei Elohim, filhos dos deuses, eles não desceram de uma árvore e nem caíram da mesa. Então eles desceram dos céus. A palavra Nefilim é particípio passado, plural, de aqueles que caíram do céu, né? Os caídos. Caídos da onde? Só pode ser do céu, óbvio, né? Ninguém cai como eu disse, ninguém cai da mesa ou cai da árvore para trepar com as filhas dos hominídeos que aqui existiam. Poderiam ser anjos. Sim, poderiam ser anjos. Mas se você não tomar como base a concepção de anjos, como a gente tem no Antigo Testamento e no judaísmo, ou seja, aqueles serzinhos bonitinhos, peladinhos, com asinhas, então você vai ver que anjos eram seres não necessariamente dessa dimensão, mas seres que poderiam entrar em contato, inclusive sexual, com a humanidade, né? Bem, o livro do Gênesis, ele basicamente, principalmente seu começo, seus primeiros 6 ou 8 capítulos, eles são uma coletânea de mitos sumério-babilônicos, tá? Que já eram contados sobre a criação do mundo, sobre o dilúvio, sobre a criação do homem, como o homem se formou, etc. E tal. Esses contos sumério-babilônicos que estão contidos no Gênesis já eram contados há pelo menos 2 ou 3 milênios, 3.000 anos antes de o primeiro hebreu surgir sobre a Terra. Então, é bem anterior à Bíblia. Isso já era contado há muito tempo, né? Na civilização suméria, a gente encontra esses contos. Para quem não sabe, a civilização suméria foi considerada a primeira civilização, não é, né? Efetivamente não é, mas é considerada a primeira civilização humana desta nossa era, dessa nossa história. O que é considerado anterior aos sumérios é considerado pré-história, porque eles são considerados os inventores da escrita. Obviamente, a gente sabe que aqueles pastores das montanhas do Irã não seriam capazes de criar escrita e de criar sistemas bancários avançados, né? De criar sistemas de contabilidade, se não recebessem isso de alguém. Eles eram pastores, analfabetos. Eles não teriam inventado. Um pastorzinho está lá no meio do mato, ele simplesmente num dia qualquer de sábado, não tenho nada para fazer, eu vou inventar escrita.
Ah, não tenho nada que fazer, já estou rico, vou inventar contabilidade. Agora eu vou inventar contabilidade. Não, não é assim que funciona. Eles simplesmente começaram a migrar, se multiplicar. E aí vem o conceito de encarnação, de miscigenação, com raças mais poderosas. E aí vem os egípcios, aparecem. A gente vê que há uma afluência de civilizações em todo o mundo de uma vez só. Então, a gente vê então que a comunidade das nações antigas resolveu todo mundo criar sua escrita, a sua mitologia, inventar coisas, tudo ao mesmo tempo. Que maravilha, né? Claro que tem alguma coisa muito podre aí no reino da Dinamarca, né? Então, o que a gente pode dizer é que o homem, como a gente vê hoje, não foi criado no Jardim do Éden. Ele foi melhorado. Ou melhor, ele sofreu uma hibridização, uma miscigenação genética. Houve uma contaminação genética. Ele já vinha sofrendo, na verdade foi a última de todas as contaminações genéticas, grandes contaminações genéticas, que a espécie humana sofreu. Porque antes o homem, antes dessa época, o homem não escrevia, não tinha sistema de... não tinha uma sociedade organizada. Na verdade tinha, mas após certas catástrofes, a civilização entrou, os que sobreviveram de certas catástrofes do passado foram declinando e degenerando ao ponto de voltarem à semi-barbárie, né? Ao estado semi-selvagem, que eram os hominídeos, da idade aí do Neolítico, né? Da idade do Neolítico, 10.000, 8.000, 9.000 anos atrás. Então o que a gente tem é isso, que a espécie do Homo sapiens sapiens é uma espécie que sofreu, recebeu DNA alienígena, pois assim os sumérios afirmam, que os seus deuses desceram dos céus, os Anunnaki, seres em forma de lagartos, seres com forma réptil, e fazendo experiências com hominídeos, fizeram experiência com vários animais, não deu muito certo. Aí saiu um centauro, saiu um cavalo com cabeça de humanoide, saiu uma sereia. Há testemunhos em vídeo de sereias na internet, muito convincente. Saiu até no Discovery Channel, History Channel. Saiu aí uns monstrengos aí muito loucos, que até hoje sobrevivem aí escondidos. E então conseguiram se reproduzir o primeiro híbrido réptil com humanoide. Saiu uma nova espécie, uma nova subespécie humanoide. Obviamente ninguém acredita que a espécie humana nasceu, que os primeiros seres humanos vieram, se desenvolveram espontaneamente aqui de um monte de estrume. Saiu uma bactéria, aquela bactéria evoluiu durante alguns bilhões de anos, aquela bactéria se desenvolveu até chegar nos últimos 200 anos, aquela bactéria que virou um humanoide, nos últimos 200 anos ela inventa uma bomba atômica. Vai dizer, aquela bactéria é culpada de todos. Quem será a bactéria que se desenvolveu em ser humano, que inventou a bomba atômica?
Então, esses mitos da queda dos deuses na Terra existem em várias culturas. E, incrivelmente, essas culturas são... esses relatos são muito bem sincronizados, muito bem, digamos assim, mais ou menos no mesmo tempo, né? Entre 12.000 e 10.000 antes de Cristo. Teve o dilúvio, né? Porque na verdade não foi o dilúvio, foi uma movimentação tectônica, uma inversão de polo, etc e tal. Então aí os Anunnakis aproveitaram para poder eliminar boa parte daquele experimento, dos resultados daquele experimento humanoide, que não deu certo porque eles estavam começando a se revoltar, estavam se proliferando, né? Descobriram como se reproduzir, estavam se reproduzindo como praga em cima da Terra. Eles foram lá e extinguiram. Aproveitaram para extinguir, salvaram Enki, irmão de Enlil, ou seja, os dois herdeiros da realeza Anunnaki, criadora da espécie humana atual, ou melhor, que patenteou a espécie humana atual, que se fizeram então adorar como deuses, salvaram alguns elementos lá. Isso está contado na epopeia de Gilgamesh, com algumas sementes de plantas, né? Coletas de DNA guardado, sêmen, etc. tal, para facilitar a repovoação posterior do planeta Terra. Houve então esse cataclisma que culminou com o afundamento da Atlântida. Enfim, todo mundo já está careca de saber disso, pode pesquisar a respeito. Então, esses mitos sobre a queda dos homens, eles são muito mais numerosos do que o mito de que Deus criou o homem do barro. Aliás, os deuses que criaram o homem do barro não são os criadores do universo. Porque senão Deus não falaria, criemos... Os deuses, né, não falariam, criemos o homem à nossa imagem e semelhança. Ora, a não ser que, enfim, ninguém cria alma, né? Deus não... Acho que é sinal de que o humano que estava sendo produzido ali, entre aspas, do barro, que seria uma alegoria para 4 elementos, né? Os 4 elementos, unindo os 4 elementos, ou 4 raças, ou 4 atributos, era muito semelhante a seus criadores. Então, o homem criado ali, ele é muito semelhante àqueles que são considerados seus criadores. Então, vamos prosseguir. Quem são os reptilianos? Os reptilianos são uma raça alienígena, super inteligente. Segundo relatos de ufólogos e de videntes, são considerados uma raça de guerreiros. A maioria entre 2 e 4 metros, tendo entre 2 e 4 metros de altura. Uma raça de guerreiros que desenvolveram sua inteligência dentro da configuração réptil. É originária inicialmente da constelação de Draco, ou constelação do dragão. Aí vocês lembrem, né? Serpente, dragão do Apocalipse, né? Talvez a Bíblia não esteja tão errada assim, como alguns pensam. Simplesmente é a maneira como se lê. E são originários dessa região muito próxima aqui da galáxia, aqui da periferia da Via Láctea.
colonizaram através de ocupação vários mundos. Eles têm essa configuração réptil, eles trouxeram as espécies répteis para o planeta Terra, que a gente conhece, lagarto, jacaré, crocodilo, serpente, por aí, iguana, e por aí vai, camaleão. O temperamento deles é basicamente predatório, tecnológico, racional ao extremo, não tem emoções, são frios, cruéis, não sorriem, segundo os videntes, segundo inclusive pessoas que não são videntes, mas que já toparam com eles por aí em sonhos, em visões. E não gostam nada da raça humana, porque na verdade para eles os invasores somos nós. Nós saímos do controle, nós como experimento saímos do controle, nós somos os rebeldes da história, nós nos reproduzimos, mas como a mecânica e as leis da evolução não são eles que fazem, eles, e por causa de eventos muito antigos ocorridos na Via Láctea, guerras e sanções que sofreram contra outras raças, principalmente as humanoides, de outros sistemas estelares, teriam então que se esconder. Na verdade, eles vieram para cá não porque quiseram, eles vieram para cá, além dos recursos naturais, eles vieram para cá porque foram exilados, né? Literalmente caíram do céu como um raio, como diria Jesus Cristo, né? Referindo-se a Satanás. Eles vieram para cá exilados como condenação, porque eles não, nenhuma parte da galáxia aceitava, nenhum povo da galáxia aceitava ter essa encrenca, né? Esses filhos da puta por perto, porque eles só arranjavam encrenca, só arranjavam guerras, e onde iam só queriam uma coisa: dominar, explorar, dominar, explorar e predar. São carnívoros, e nessa estada de milhões de anos aqui nesse planeta, adquiriram uma especial predileção pelo gado humano. Eles adoram carne humana e sangue humano, tanto por hábitos alimentares quanto por algumas funcionalidades que o sangue humano lhes proporciona, em seus cultos idólatras, os cultos que eles fazem, que eles exigem dos humanos. Eles habitam uma dimensão paralela à terceira dimensão, que é essa nossa. Eles são aqueles seres que a gente vê, que a gente surpreende em alguns vídeos da internet, em algumas pessoas da mídia, com a mudança de formas nos olhos, das pupilas, mudança de formas na pele. Para quem quiser pesquisar aí, tem um vídeo muito interessante falando da mudança de formas, da forma que sofreu o general David Petraeus, ou Petraeus, se escreve Petraeus, se fala David Petraeus, general do exército americano, que estava dando uma entrevista nesse dado momento o John McCain estava falando diante dele e se assustou muito quando e todo mundo ficou focando o John McCain e não focou, demoraram muito para focar o David Petraeus. Quando focaram, ele já estava cercado por várias pessoas que estavam impedindo a câmera de filmá-lo, mas ainda assim deu de perceber numa fração de segundos como o rosto dele muda de forma abruptamente. Ele tem que se levantar e ser removido dali para não
essa forma é uma forma plástica holográfica que é mantida com é mantida por uma substância que é extraída como um subproduto da adrenalina, né? E é extraída por entidades multidimensionais, por reptilianos e por greys também, que são os cinzas, né? Os ETs que são capachos, escravos, como que escravos dos reptilianos. Essa substância chamada adrenacrome, e isso não é invenção, isso vocês podem procurar na internet. Adrenacrome é um subproduto da ação da adrenalina, especialmente em atos sexuais e em estados de comoção emocional muito grande. A gente lembra lá dos sacrifícios humanos, né, que a vítima tem que estar viva na hora de morrer, não pode estar dopada, ela tem que sofrer muito antes para poder produzir essa substância, e por isso que eles logo cortam a garganta para retirar o sangue da vítima, né? Eles não estão nem um pouco preocupados se a vítima está ou não está sofrendo. E também não se preocupam em fazer a vítima sofrer por gostar de ver a vítima sofrer. É puro utilitarismo. Eles utilizam aquela criatura para conseguirem o que eles querem. Então, é assim que funciona. Eles alimentam-se então basicamente de carne humana, de outros animais, né? Eles são carnívoros, e como eles são seres multidimensionais, eles podem sim obsediar os seres humanos, obsediar animais. Alguns animais conseguem vê-los, aliás, muitos animais conseguem vê-los, principalmente os gatos. Os cachorros também veem os reptilianos. E eu suponho que o que chamam hoje de magos negros, formas espirituais perversas, demônios, inclusive Exus, são reptilianos, né, que passaram na história então como répteis com rabo, cauda, garra e asas. Aquelas formas que nós temos da Idade Média são representações quase fiéis do que hoje os videntes descrevem como sendo os reptilianos da realeza, da alta hierarquia reptiliana. Os guerreiros reptilianos não têm rabo, são altos. Os da realeza são altos, têm rabo e têm asas. Alguns têm até uma coroa de chifres, como se fosse mesmo um dragão. Daí você talvez comece a repensar antes de dizer que o diabo da Idade Média é apenas um mito. Não é apenas um mito. A gente está vendo que não é apenas um mito. Talvez os católicos, os videntes católicos tenham alguma razão. Só que eles não sabiam descrever, né? A igreja, a alta hierarquia da igreja nunca aceitaria que há outros mundos, que há outras criaturas fora da Terra, outras criaturas inteligentes, e que a humanidade terrestre, a terráquea, existem outras humanidades em outros planetas, que a ciência já prova isso. A ciência já prova que há milhões de planetas iguais à Terra, muito semelhantes à Terra. Supor que Deus só colocou vida inteligente nesse planeta seria um imenso desperdício de pelo menos 100 bilhões de galáxias. Isso é algo, né, que colocaria em xeque o homem como coroa da criação, colocaria em xeque a doutrina da salvação exclusiva à humanidade,
colocaria em xeque a doutrina de que só Jesus Cristo é o rei de todo o universo. No caso, o Jesus Cristo encarnado, que se encarnou e foi crucificado. Colocaria em xeque a doutrina de que o Deus judeu é o criador do universo, quando a gente sabe que não é. Um breve parênteses aqui, eu não considero que um Deus que pede sacrifício de sangue e aquela intensa matança de animais, se ele realmente fosse puro espírito, como diz a teologia, ele não pediria sacrifício de sangue, porque Deus não muda. Não interessa o povo. Deus não muda. O que muda é a forma de controle das massas. Se for preto, se for branco, se for amarelo, se for árabe, se for judeu, se for europeu, a forma de controle é ligeiramente diferente. Mudam os nomes, mas a forma de controle é a mesma. Os deuses locais terrestres, os seres que se fazem adorar como deuses, não passam de predadores, de capatazes, de obsessores. Os verdadeiros anjos e o Deus Criador do Universo não é nada disso que pintam nas igrejas. Então, os reptilianos obsediam as pessoas, essas formas obsessoras mais contundentes, não essas almas penadas, esses quiumbas, esses encostos. Estou falando de obsessores mais contundentes. Magos negros, aqueles seres altos com olhos vermelhos que aparecem nos sonhos das pessoas, com a forma do rosto das pessoas. São obsessores que mudam de forma muito facilmente. São obsessores, aqueles que fazem as mulheres terem orgasmo, que fazem as mulheres sonharem com um ex-namorado apenas para poder ter relações sexuais no mundo astral com elas, na dimensão astral. Porque a dimensão astral é uma dimensão também material, só que de uma matéria mais não é de uma matéria mais sutil, mas de uma vibração mais alta, o que impede que a nossa vibração baixa e densa consiga ver. Tudo é onda, tudo é vibração no universo. Isso é algo científico, né? A mecânica quântica já diz isso. Então, sim, quando nós saímos do corpo, quando nós sonhamos, nós estamos expostos a esses obsessores, principalmente as mulheres. Porque do sangue da menstruação, do orgasmo feminino, eles retiram material para serem usados em seus rituais. Esse material no astral é o adrenocrome, adrenocrome, que é importantíssimo para eles conseguirem um acoplamento mediúnico no seu escravo terrestre, na hora que eles vão incorporar, mais perfeito, para que a sua forma astral não transpareça através do corpo material da pessoa. Então essas substâncias que são extraídas nesses momentos de obsessão são usadas para manter então a forma, o disfarce, né? Bem, além a gente falou dos reptilianos, mas falando brevemente que a raça humana ela é muito antiga. A raça humana, a humanidade, o protótipo humano, existem vários protótipos de civilizações na galáxia. Existem vários protótipos de civilização dentro da galáxia. Existe o reptiliano, existe o grey, o insectoide, existe o humano,
E a humanidade terráquea é apenas uma subespécie humana. Existem outras espécies humanas que já estão mais desenvolvidas, mais elevadas na galáxia, segundo o relato de vidente, né, que já desenvolveram, já estão em outra dimensão, vibram em outra dimensão, não são visíveis a nós, aos olhos físicos. E tem outras civilizações que ainda estão na terceira, quarta e quinta dimensão. Dessas, os reptilianos, os greys e os humanos terráqueos são uma delas. Então, a subespécie humana terráquea é a mais atrasada da galáxia. É a única. Aliás, não é a única. Existem, na verdade, agora que eu me lembrei, existem algumas outras dezenas de humanidades e de subraças que também estão na mesma situação deplorável. O problema é que a galáxia está para sofrer um recondicionamento vibratório. A vibração está para ser levada para a quarta dimensão na galáxia, na Via Láctea. E essas civilizações, a fisicalidade dessas civilizações deve ser extinta se elas não conseguirem, se suas essências não conseguirem vibrar, aguentar o upgrade para a quarta dimensão. Quarta dimensão, a vibração da quarta dimensão. Que tudo é onda, inclusive a alma é onda. Onda inteligente. Partículas inteligentes da mesma onda, que é Deus. Aliás, que é a criação de Deus, que é o Espírito Santo, chama o que quiser. E então existem a subespécie humana é uma combinação não só de humanos, não apenas do core humano, do núcleo humano, anímico, mas o DNA humano é um conjunto. O DNA humano é um conjunto contém a mistura de vários elementos genéticos, de várias subraças e raças desse quadrante da Via Láctea. Tem Greys, tem réptil, tem humanoide. Eu não sei se tem insectóide, eu acredito que não. Mas de diversas origens. De sistemas estelares em Pleiades, Orion, Dracon, ou Draco, da estrela de Aldebaran, do grupo de Lira, ou seja, Vega, de Sirius, né? Então, vários elementos genéticos vieram de várias direções ao longo da história desse planeta. E várias espécies, subespécies já habitaram o planeta e desapareceram. Outras desapareceram, foram para o interior da Terra. E há relatos sobre isso. É lenda. Bem, não há como se provar que é lenda nem que não é. Aí cada um faz a sua reflexão. Bem, o relato do Jardim do Éden é bem expressivo. Bastaria usar ele para argumentar, né, a respeito dessa criação do homem. A serpente, que era um dos animais mais notáveis do Jardim do Éden, se ergueu nos seus pés, né, falou a Eva, falou a Adão, os enganou: vocês podem comer do fruto do conhecimento, vocês não vão morrer. Na verdade, Deus ameaçou. Aliás, por que Adão e Eva não poderiam comer do fruto do conhecimento, do bem e do mal? Porque
O conhecimento do bem e do mal pressupõe discernimento, razão. Era um pressuposto dos deuses, né? A ovelhinha humana não poderia ter. Então, quando a serpente, que na verdade era Enki, ou que chamam de Satanás, né? A serpente, quando conseguiu que eles adquirissem essa razão, não se sabe bem como, mas provavelmente por manipulação genética. Isso ali é tudo uma alegoria. O que aconteceu é que eles foram expulsos do Jardim do Éden, porque já não poderiam continuar ali, porque realmente eles seriam deuses, seriam como os deuses. Seriam como os deuses, teriam a faculdade racional. Eles foram criados para serem escravos e cultivarem os jardins. Na verdade, trabalhar para os deuses. Eles foram criados para servirem. E então, Enlil expulsou Enlil, o irmão de Enki, ou seja, Deus, o irmão da serpente, expulsou aqueles protótipos do jardim, do Éden. Então a Matrix começou a ser implantada. Várias camadas, várias sucessões de terrorismo, através das religiões de sangue, das torturas, das guerras, foram sendo aplicadas ao ser humano, para que eles adorassem os deuses e aplacassem sua ira, e nunca se preocupassem em questionar, porque sempre estariam com medo, sempre estariam preocupados em garantir a própria sobrevivência, quando na verdade estavam apenas se preocupando com algo que é inevitável, que é a morte. Não é? O que houve então é que boa parte da herança reptiliana no ser humano ela foi bloqueada, né? O ser humano é um ser castrado. Muitas das capacidades que nos igualariam aos deuses, como dizem, foram castradas, foram canceladas. Telepatia, telecinesia, capacidade de clarividência, conhecimento das coisas como um todo, passado, presente e futuro, a sucessão dos fatos e ocorrências, conhecimento da natureza, tudo isso foi retirado do DNA humano. E hoje a gente vive como que cegos, esperando que um ser venha nos salvar. Isso foi implantado de propósito. Não foi culpa da serpente. Ou melhor, de uma serpente. Foi culpa da grande serpente. Foi culpa do dragão. Mas, como eu disse, Enki e Enlil, filhos de Anu, rei do céu, eles formavam uma tríade, a realeza reptiliana dos Anunnaki, que na verdade era apenas uma facção de Draco, da constelação de Draco, uma facção reptiliana que habitava um planeta chamado Nibiru, que já foi embora. Dizem que Nibiru está chegando aí, mas ele já foi embora, segundo indicações de ufólogos, né? O pessoal parar aí com essa loucura aí de tentar achar Nibiru em algum lugar do céu perto do Sol, porque ele já foi embora. Ele nem chegou perto do Sol, ele foi embora, passou por Júpiter,
há pouco tempo. Então, os Anunnaki é apenas uma facção dos reptilianos, dos reptilianos de Draco, de Alfa Draco, que é a estrela principal da constelação Draco. Apenas uma facção. E já fizeram essa merda toda, e fazem essa merda toda até hoje. Imagine que tipo de seres são esses que fazem parte da verdadeira realeza draconiana de Alfa Draco, ou então do grupo de Orion, que é o chamado grupo dos exilados que chegaram depois à Terra. Lembre-se da besta, lembre-se do dragão, lembre-se dos sonhos de Daniel. É o dragão que subiria do mar, outro dragão subiria da terra, ou melhor, a besta que subiria do mar e a besta que subiria da terra. Na verdade, a besta é o dragão. São manifestações do dragão. A gente pode falar também qual é a ação, qual é a atuação desses seres na nova ordem mundial. A gente tem que lembrar uma coisa. Apesar de muito poderosos, os seres estão em número muito reduzido no planeta Terra. Estima-se que entre algumas centenas apenas. Então, esses governantes ligados à nova ordem mundial é muito fácil de identificar. Porque todos eles pregam a mesma coisa, todos eles praticam a mesma agenda, e há uma agenda presente tanto nas sociedades secretas, no chamado martinismo, através da chamada sinarquia, na nota de $1, quando vemos escrito Nova Ordem Mundial, com o cume da pirâmide, que é a realeza draconiana, se juntando à pirâmide, a base da pirâmide, que somos nós, né, a maioria dos escravos. Quando vemos a maçonaria e seu desejo por um governo e uma religião única mundial. Primeiro, divide-se para conquistar. Na verdade, divide-se para enfraquecer. Para conquistar mesmo, você junta tudo. Junta as partes enfraquecidas e transforma elas em um mingau em que nada poderá ser distinto. Tudo será uma mesma coisa, uma massa informe e distorcida, em que todos acreditarão na mesma coisa, que todos pensarão a mesma coisa, e qualquer dissidência será considerada inaceitável, em que o direito à vida não existirá, porque o assassinato e a execução serão tão banais que serão considerados bênçãos, assim como hoje pregam como bênçãos o aborto e a eutanásia. Nova Ordem Mundial prega isso: uma moeda, um exército, um único povo, um único governo, uma única religião, um único Deus. Que Deus é esse? Chamam de anticristo. Sim, Cristo existe, Cristo veio à Terra, Cristo é aquele espírito que vela sobre nosso planeta hoje, desde tempos imemoriais.
representado na figura arcangélica de Miguel. E o anticristo é justamente essa força que se anteporá, que vai opor-se ao governo, às regras, às leis e ao julgamento iminente da parte de Miguel, o arcanjo. Então, gente, aqueles que mandam não aparecem. Quando você vê um maçom, quando você vê um Bilderberg, quando você flagrar uma reunião dos Bohemian Grove, são todos satanistas, ou melhor, draconianos, que consome-se carne de crianças e crema-se carne de crianças aos olhos de pessoas batendo palmas e aplaudindo aquilo como se fosse a coisa mais linda do mundo. Eles não mandam. Quem manda não aparece. Aprendam isso. É como traficante. O maior traficante nunca aparece. Nunca se deixa olhar nos olhos. Não se engane. Essas religiões, elas hoje se combatem, se aniquilam, os religiosos, as nações se aniquilam, para que haja um pretexto supremo e irresistível para que seja instituída a nova ordem mundial, ou seja, a ditadura global com um governo apenas, que seja o mediador entre todas as nações e um único sumo pontífice, uma única religião, que não será a Igreja Católica, obviamente, mas que nascerá dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica será o ninho do anticristo, o ninho da besta do mar, ou melhor, da besta da terra, que seria a besta religiosa, né? Então, parem de brigar. Católicos parem com suas picuinhas com protestantes, protestantes parem com suas picuinhas com católicos. Nosso inimigo não é o herege, nosso inimigo não é o muçulmano, não é um judeu. Nosso inimigo nem mesmo é humano. Nosso inimigo é de uma outra raça, de uma raça alienígena que nos controla através da mídia, através das diversões, através das brigas, das contendas, dos ódios raciais, dos ódios familiares, que nos escravizam através dos adultérios, da putaria institucional, do roubo, da corrupção, que mata nossas crianças de fome quando não mata nossas crianças sequestradas. Nosso inimigo nos controla pelo DNA, porque boa parte de nossa essência, ou melhor, de nosso comportamento, está condicionado ao DNA reptiliano. Muito do que nós manifestamos hoje como vícios capitais são vícios reptilianos. Não são vícios nascidos na nossa essência humana. Nós, por estarmos ignorando a realidade e estarmos preguiçosos nessa matrix, nós tendemos a alimentar esses seres com a nossa energia e com a nossa submissão a esses vícios. Mas nós não somos assim. Nós somos ignorantes, mas não somos maldosos. Parem de comer carne vermelha,
Parem de assistir TV. Parem de assistir novelas. Parem de ter a mídia como padrão. Reflitam antes de reprovarem qualquer teoria a priori. Lembre-se que antes de chamar um ufólogo de maluco, você tem que se perguntar por que há tantos malucos a falar, a gritar, a divulgar essas informações. Será que são todos malucos assim? Poderia também chamar um católico de maluco por ele acreditar que Deus constitui apenas uma raça inteligente em todo o universo. É algo inconcebível para mim. Eu poderia chamar. Vocês também devem se ater a alguns fatos, como a alimentação. A alimentação deve ser a mais natural possível, sem agrotóxicos. E alimentos industrializados, principalmente, todos eles estão saturados de substâncias cancerígenas. Observem seus céus, no céu, quando o seu céu estiver azul, se há e quando há ocorrências de rastros de fumaça no céu. Lembrando que quando um avião passa em alta altitude, em grande altitude, o rastro dele some rapidamente. Mas se os rastros não somem, ele se espalha e fica pairando sobre o céu da sua cidade, aquilo não é fumaça de avião, aquilo é rastro químico, chemtrail, envenenamento com metais pesados pulverizados sobre a cidade do planeta inteiro. E essa conferência, a última conferência do clima que houve aí no final de 2015, foi basicamente para armar o teatro pelo qual eles vão dizer e vão conclamar as nações a pagar pelo chemtrail, que seria uma forma de conter o aquecimento global, de limpar os céus das substâncias que causam um efeito estufa ao aquecimento global. O aquecimento global, todo mundo sabe, é uma balela. O gelo da Antártida está aumentando. Em relação a 2014, aumentou cerca de 20%. E atingiu a maior espessura estimada de toda a história. Então, gente, procure estudar sobre isso. O demônio talvez exista sim, mas não na forma espiritual. Não dessa forma de anjos, como a igreja tem acreditado esse tempo todo. Os demônios podem existir sim, mas na forma de seres bem existentes mesmo, que existem mesmo, não são mitos. Inclusive seres que estão envolvidos, inclusive na composição do nosso próprio DNA, como espécie, de seres humanos como espécie. Uma forma de evitar, já que eles estão em todos os lugares, em todos os grupos políticos, eles estão infiltrados, sim, quando não diretamente, através de seus peões, através das sociedades secretas, da maçonaria, de Skull and Bones, Comissão de Relações Exteriores, CFR, a Comissão Trilateral, todas as fraternidades Rosa Cruzes, através de alguns setores espíritas, obsessores espíritas, enfim,
através de muitas frentes. Se eles estão na mídia, dominam a mídia através dos Rothschild, através de todos os magnates da imprensa, como se defender deles? Como aferir a verdade? Não tem outra forma de encontrar a verdade, de procurar honestamente a verdade, se não for por você mesmo. E unindo-se a pessoas que têm as mesmas dúvidas que você. Procure. Procure o que você acha. Eu achei. Por que você não pode achar? Procure o que você acha. E para fugir da influência dessa raça de seres, comece a praticar boas ações. Você vai ver que isso é o suficiente para começar a mudar a sua vibração, para começar a mudar as coisas dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua saúde. Isso diminui muito. A prática de boas ações de caridade diminui muito a incidência de ansiedade. Porque basicamente o ser humano é ansioso porque não se sente útil, não se sente impotente. Quanto mais impotente, mais ansioso. Quanto mais ansioso, mais impotente diante das situações, diante dos problemas. Comece a praticar boas ações. Pequenas boas ações. São simples. Varrer uma casa, varrer a casa, lavar a louça, ajudar seus familiares em alguma tarefa mínima. Isso faz seu sangue circular, isso faz sua mente se abrir a novas intuições, faz sua vibração começa a melhorar. A vibração da onda do seu corpo, a vibração eletromagnética que circula o seu corpo, que não é nenhuma bobagem, isso é científico. O cérebro emite ondas eletromagnéticas, todo mundo sabe disso. Então, essa é uma forma de elevar sua vibração e manter o seu cérebro longe das insinuações, seduções e obsessões por esses seres. Na Bíblia tem uma passagem, tem um versículo muito interessante que diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. É a mesma coisa. Resistir ao diabo, resistir à inspiração dos vícios, das práticas secretas e ilícitas. Isso tudo faz com que a sua vibração aumente. Quando você fala a verdade, quando você pratica as coisas de forma correta, a sua vibração aumenta. Porque você não fica ansioso, porque você não fica com medo. Eles lidam em cima de duas emoções nossas: a ganância e o medo. Isso é tudo. A ganância e o medo. Porque toda a outra matéria-prima nós já temos em nosso DNA. Inclusive, se vocês quiserem entrar na internet, no Google e procurar complexo R é o chamado complexo reptiliano presente no cérebro humano, que na verdade é o núcleo duro do cérebro humano. Está bem na base da coluna, um pouco acima do cerebelo. Complexo R, né? É o chamado cérebro ou complexo reptiliano. Ele não é chamado de complexo R pelos cientistas à toa, né? Eles não vão botar reptile complex, eles vão botar R complex, eles vão botar complexo R para que ninguém saiba do que se trata, mas a gente sabe que é complexo reptiliano, complexo réptil, onde ficam a sede dos instintos humanos de conservação, né? De sobrevivência, instinto de reprodução, instinto de territorialidade, o territorialismo. Isso é meu, não é seu. Vai lá, ocupa, não é de ninguém, vai lá, ocupa, é meu e pronto. Isso é um comportamento típico dos répteis e que não existia na época que os humanos eram herbívoros. Tudo era dividido. Comunidade, ninguém brigava. As mães cuidavam das crias umas das outras. Os homens caçavam juntos.
ou pescavam, ou catavam frutos e raízes juntos. Então não existia isso. Mudem então a sua atitude. O que tiver que mudar, mudem enquanto é tempo. É para vocês não se verem obsediados, como eu fui durante anos, e continuo sendo assediado, mas com menor intensidade agora. E para vocês não terem, principalmente as mulheres, problemas de saúde graves, problemas psiquiátricos graves. Que uma mente vazia é oficina do diabo. Na verdade, uma mente vazia é trabalho para o psiquiatra. Uma fonte de renda inesgotável para as clínicas psiquiátricas. Para quem quiser pesquisar sobre o assunto, eu recomendo os materiais, vídeos, livros de 4 pessoas. O David Icke, Alex Collier, Domingos Takeshita, inclusive o Takeshita tem um canal no YouTube, o qual eu sigo, e o Fábio Del Santoro, que é um ufólogo pesquisador que tem um livro chamado A Grande Sabotagem Reptiliana, no qual ele fala bastante extensivamente sobre o assunto. Mas David Icke, né? O nome, se alguém não souber escrever, o nome vai estar na descrição do vídeo, do áudio, né, aqui no YouTube. Alex Collier também. São 2 personagens bastante expressivos, significativos nesse campo, nessa área. Então eu agradeço a todos a audiência. Espero que esse material sirva para as pessoas levantarem seus questionamentos, para refletirem, para ter uma base para começar a pesquisar, e como um estímulo para mudar a sua atitude, porque o tempo está passando, ele não volta, pelo menos para nós não. Se há viagem no tempo para alterar o passado, nós não dispomos desta tecnologia. Nossa única tecnologia é a escolha, de acordo com a sua consciência, não seguindo dogmas impostos, aos quais você possa ter vindo a aceitar sem questionar. Então, eu espero que todos tenham gostado. Tenham uma boa noite.